Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre religiosidade. E a pergunta que eu faço para você é: você sabe o que é religiosidade? Será que você é uma pessoa religiosa? Será que ser religioso é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Se você quiser descobrir, fique no vídeo que nós vamos falar sobre isso. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Para você que não me conhece, eu sou o Pastor Alciel. Hoje nós vamos falar sobre religiosidade. Primeiramente nós vamos definir o significado da palavra religiosidade. E a palavra significa a qualidade da pessoa ou do indivíduo que é religioso. Aquela pessoa que crê ou acredita em alguma coisa. Então uma pessoa religiosa é uma pessoa que crê em algum Deus ou alguma divindade, independente da religião. Aquela pessoa que acredita em Buda, que acredita em Jesus, que acredita em Maomé, que crê em anjos, em demônios, ou que faz orações, ou que tem pensamentos a respeito da religião. Essa pessoa pode ser definida como uma pessoa religiosa. Só que eu quero tratar com vocês a religiosidade no âmbito cristão, dentro do cristianismo, dentro do evangelho. E dentro do evangelho, a religiosidade ela tem um sentido negativo, não sendo uma coisa boa. Em si, a religiosidade ela é boa. Todas as pessoas que creem em um Deus, em uma divindade, ou que têm pensamentos religiosos a respeito de questões morais da religião, essa pessoa pode sim se dizer ser uma pessoa religiosa. Isso é bom, uma coisa boa. Eu sou religioso porque eu sou um pastor, eu creio em Jesus, creio no Evangelho. Isso eu sou religioso. Só que dentro do Evangelho, do meio cristão, essa palavra religioso, ser uma pessoa religiosa, ela tem um sentido negativo. E nesse sentido da palavra, o sentido negativo, é que eu quero tratar nesse vídeo com vocês. E para fazer isso, eu quero aqui fazer um contraste entre o verdadeiro cristão e o religioso. Eu quero trazer aqui a diferença entre o cristão verdadeiro e o religioso. Eu quero trazer os aspectos diferentes entre eles dois. Porque se eu não fizer isso no início do vídeo, talvez você não entenda o que é a religiosidade. Então eu quero começar fazendo um contraste entre os dois, entre o verdadeiro cristão e o religioso. Então primeiro, por fora, se você olhar o religioso e o cristão, eles são iguais. Você não vai ter diferença nenhuma entre os dois. Tanto o cristão verdadeiro quanto o religioso oram. Tanto o cristão verdadeiro quanto o religioso jejuam. Os dois leem a Bíblia, os dois vão à igreja, os dois praticam os ensinos da palavra de Deus no âmbito cristão. Então, entre os dois são parecidos. Os dois são religiosos. Os dois vão à igreja, os dois praticam as mesmas coisas. Então, se você olhar por fora, você não vai ver diferença nenhuma. Onde que está a diferença? Na intenção do coração deles. Por isso que a religiosidade é muito difícil de se detectar exteriormente. Somente interiormente a pessoa consegue saber. E na maioria das vezes só o indivíduo consegue saber se ele é religioso ou não. Claro que existem algumas coisas que eu vou tratar, algumas características do religioso que eu vou tratar aqui nesse vídeo para você identificar o religioso, se você é uma pessoa religiosa ou não. Mas em si, por fora, só de olhar, você não consegue detectar se a pessoa é uma pessoa religiosa ou não. Por isso que eu quero partir do ponto de que a religiosidade, uma pessoa religiosa, a diferença dela entre o cristão verdadeiro está na intenção do coração dela. E aqui eu quero explicar uma coisa. Todo cristão verdadeiro, ele ora, ele jejua, ele lê a Bíblia, ele pratica, ele vai à igreja, partindo do pressuposto daquilo que Deus fez por ele. Então ele tem em mente, ele faz essas coisas por causa daquilo que Deus fez. O que Deus fez por ele? Deus fez por ele o quê? Deus salvou a alma dele através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Então, através desse sacrifício, sempre que ele vai orar, sempre que ele vai ler a Bíblia, sempre que ele vai fazer qualquer coisa, ele parte do princípio: eu estou fazendo isso porque Deus me amou primeiro, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para perdoar os meus pecados. Deus enviou Jesus, seu Filho. Então, a intenção dele em fazer essas coisas parte do princípio do que Deus fez primeiro por ele, e não daquilo que ele pode fazer por Deus. Então, primeiro, o cristão verdadeiro, ele pratica as boas obras partindo da cruz de Cristo. Eu quero colocar assim, partindo daquilo que Deus fez por ele através de Jesus na cruz. Então,
todas as boas obras, as ações, as orações, as leituras da palavra, o ir aos cultos, o pregar o evangelho, o evangelismo, todas essas atividades que nós temos dentro da igreja, todas essas obras ele vai praticar, partindo do ponto daquilo que Deus fez por ele e não de outra coisa. Sempre partindo do ponto daquilo que Deus fez, daquilo que Jesus fez na cruz. Então todas as obras e as ações dele vão ser o resultado da salvação. Você tem que pegar isso. Todas as obras do verdadeiro cristão é um resultado do que Jesus fez na cruz. Se você for ler a carta de Tiago, você vai ver que Tiago ele escreve que existem pessoas que têm obras que são geradas da fé. Tiago está tratando ali, ele vai dizer o seguinte, que o cristão ele é salvo não somente pela fé, mas pelas obras. Ele usa o exemplo de Abraão. Abraão foi justificado não só pela fé, mas pelas obras. O que Tiago está dizendo? Ele estava dizendo que a verdadeira fé ela vai gerar obras. Mas preste atenção na ordem que ele coloca. Ele coloca primeiro a fé e depois as obras. É isso que eu estou tentando explicar para você. As obras elas são um resultado da salvação e não um motivo. O cristão verdadeiro ele pensa dessa maneira, enquanto que o religioso não. O religioso ele ora, ele jejua, ele lê a Bíblia, ele pratica todas as boas obras com a intenção de alcançar a salvação ou algo de Deus. Então a diferença entre os dois está na intenção. Enquanto que o cristão ora e jejua e ele pratica todas as boas obras porque Deus o salvou, porque Deus enviou o Filho dele, Jesus Cristo, à terra para salvar a alma dele, o religioso não. O religioso ele pratica todas essas coisas com a intenção de tentar ser aceito por Deus, de tentar ser mais amado. Então sempre há uma intenção de tentar ser aceito por Deus, com as obras e com as boas obras que ele pratica. Então a intenção do cristão é um resultado, as boas obras dele é um resultado daquilo que Deus já fez na obra dele, porque ele entende que ele já foi salvo, e por ele ser salvo, ele pratica a oração, o jejum, a leitura da palavra, o evangelismo e todas as boas obras que você entende que o cristão faz. O religioso não. O religioso, ele tenta alcançar a salvação pelas suas obras. Por isso que dentro do cristianismo, ser religioso é negativo, porque o religioso ele está praticando, isso é superficial. Outra coisa, o religioso ele pratica todas essas coisas sem pôr nessas coisas o seu coração, ou seja, não há sentimento, não há emoção, não há um sentimento de verdade, ou seja, é tudo exterior. A exemplo disso você pode ler lá na Bíblia Jesus chamando a atenção dos fariseus. Jesus chega com os fariseus e fala para eles: vocês são como sepulcros caiados, por fora vocês estão bonitos, vocês estão lindos, mas dentro está podre. Por quê? Porque só é por fora. Todas as boas obras que eles praticavam eram só exteriores. Era bonito por fora, eles oravam bem, jejuavam muito bem, davam esmolas, faziam largas orações boas, só que era só por fora. Jesus chamou a atenção deles porque eles eram só religiosos, eles eram hipócritas, porque somente por fora era bonito e por dentro estava vazio. Esse é um religioso. Religioso só pratica por fora. Primeiro, com a intenção de alcançar algo de Deus, de alcançar a salvação, excluindo Cristo. Porque dentro do Evangelho a gente sabe que a salvação só se alcança por meio da fé em Jesus. E o religioso, ele tenta alcançar a salvação dele pela oração, pela leitura da palavra, pelo jejum. Ou seja, há uma intenção por trás de tentar alcançar algo de Deus, ou de tentar ser aceito por Deus. E em tudo isso que ele faz, ele não põe o seu coração. Além de tentar fazer a coisa usando a coisa certa da maneira errada, ele não põe nessas coisas o seu coração. Ou seja, não há verdade naquilo. Então a diferença entre o cristão verdadeiro e o religioso é essa, está na intenção. O cristão verdadeiro ora porque ele entende o que Deus fez por ele, e o religioso, ele pratica essas obras com a intenção de alcançar algo de Deus. Aqui eu quero dar 4 características a respeito do religioso. Primeira característica, o religioso ele tem justiça própria. E aqui vai ficar muito mais claro para você entender. Primeiro, o religioso ele tem justiça própria. O que isso quer dizer? O religioso ele se confia nas suas orações, ele confia nos seus jejuns, ele confia na sua leitura da palavra, ele se confia nessas coisas. Eu acho que você já deve ter conhecido desse tipo de pessoa, que ela diz: olha, Deus ele me aceita porque eu oro muito, porque eu leio muito, porque eu jejuo muito. Então a justiça dele não está naquilo que Cristo fez na cruz. A justiça dele está naquilo que ele faz.
está na oração que ele faz, está no jejum que ele faz. Então se torna uma salvação por obras. Ele é um religioso porque ele está tentando se salvar pelas suas obras. Ele acha que ele orando muito, ele lendo muito, ele vai ser aceito por Deus. Eu não estou dizendo aqui que orar e ler a Bíblia bastante é ruim, não. Isso é muito bom. Só que você tem que fazer com a intenção correta, da maneira certa. Não adianta tu fazer a coisa certa da maneira errada. Então o religioso, primeiro, a primeira característica dele, ele tem justiça própria. Ele tenta ser aceito por Deus por aquilo que ele faz, por aquilo que ele pratica. Ou seja, é uma intenção errada. Ele tem justiça própria. E dentro desse primeiro ponto, existem aquelas pessoas que se confiam nos seus dízimos. Acho que você já deve ter lidado com pessoas assim. Pessoas que dizem, Deus tem que me abençoar porque eu dou o dízimo. Eu contribuo na casa dele, eu dou oferta, eu faço isso, eu estou ajudando, então Deus tem por obrigação de me ajudar. Na cabeça do religioso, parece que Deus está devendo ele, porque ele está contribuindo na obra. Então ele dá o dízimo e a intenção por trás dele dar o dízimo é que Deus o abençoe. Ele não dá com gratidão, com a intenção de que Deus, por meio de Jesus, me salvou. Então eu vou ajudar na obra dele. Ou seja, dá com sentimento de gratidão. Ele não faz isso. Ele faz com a intenção de querer retribuição, de que Deus, devolva para ele em forma de bênçãos, o abençoe porque ele está contribuindo. Então ele se confia no seu dízimo, uma intenção errada a respeito do dízimo. Então primeiro, ele tem justiça própria. E tem gente que até acredita que vai ser salvo porque dá o dízimo, coisa que não está na Bíblia. Segunda característica do religioso, ele é orgulhoso. O que significa isso? Todo religioso, ele fala que ele jejua muito, ele fala que ele ora muito, ele fala que ele lê muito. Então ele se gloria. E isso era o que acontecia com os fariseus. Os fariseus faziam essas coisas, orações, os jejuns, com a intenção de se mostrar para o povo. Se você for pegar os evangelhos, você vai ver Jesus criticando eles, dizendo que eles fazem largas orações para que eles venham ser vistos pelos homens. Eles oram nas esquinas para que eles venham ser vistos pelos homens. A intenção do coração desses fariseus e dos religiosos é se mostrar. Então, segunda característica, eles são orgulhosos, eles se gloriam de que eles oram muito. Acho que você já deve ter conhecido pessoas assim. Pessoas no meio evangélico que dizem, tu ora quanto tempo por dia? Aí a pessoa diz, eu consigo orar só 1 hora. Eu oro 3 horas por dia. Ou seja, se gloria. Ela faz com o intuito de se mostrar. Eu jejuei 3 dias, eu jejuei 7 dias. Porque eu já li a Bíblia inteira de capa a capa. Pessoa religiosa, ela está sempre tentando mostrar que ela é a melhor, que ela é superior, que ela está acima. Então todas as boas obras que ela pratica, seja ajudar pessoas, seja quem for, ela sempre vai se gloriar, vai sempre se mostrar, vai sempre querer usar essas coisas para se mostrar diante das pessoas. Essa é a segunda característica. Terceira característica, o religioso, ele sempre se acha melhor do que os outros. Ele sempre se acha superior aos seus irmãos, às pessoas que fazem parte da mesma igreja que ele. Então ele sempre vai dizer, ele vai se achar melhor. Ele vai sempre considerar, quer ver, preste atenção. A pessoa religiosa, ela sempre considera a sua oração melhor do que a do irmão. Quando o irmão começa a orar, ele diz, esse irmão não sabe orar, eu sei orar, a minha oração é boa, eu sei falar com Deus. Ou o meu jejum é melhor, eu jejuo melhor, eu jejuo mais tempo. Ou a sua leitura da palavra e a interpretação quanto à Bíblia, ele sempre acha, a minha pregação é melhor do que a do irmão. A pregação do irmão é muito fraca, a minha é melhor. Então, a terceira característica do religioso é que ele se acha melhor do que os outros. Ele sempre é melhor, sempre ele olha para os outros como inferiores, ele sempre é o melhor. Ele se acha sempre mais amado por Deus, ele se acha sempre superior, que está acima. Essa é a terceira característica do religioso. E quarto, para finalizar o vídeo, o religioso, ele sempre é aquele tipo de pessoa que julga os outros. Eu não estou dizendo que julgar é errado. A Bíblia diz que nós devemos julgar, mas devemos julgar segundo a reta justiça, sempre com a intenção de ajudar o irmão, sempre com a intenção de ajudar aquele que está caído, aquele que está batido. O religioso não. O religioso, ele vai julgar com a intenção de mesmo prejudicar a vida da pessoa. E em tudo o religioso está apontando o dedo. Ele vai dizer, olha, está errado, está em pecado, está errado isso, está errado aquilo, isso aqui que está fazendo não está certo. Sempre o religioso está julgando, apontando o dedo, julgando a vida da irmã, não sabe por que o irmão ou a irmã está passando por uma situação difícil, já acusa dizendo não, está em pecado, sem entender o contexto, sem entender o que está acontecendo.
Então o religioso tem uma característica de que ele é um cara que julga todo mundo. Sempre ele é o certo, sempre ele é o melhor. O outro não presta, o outro não vale nada. Essa é a característica, a quarta característica do religioso. Então, esse é o vídeo de hoje, a respeito daquilo que é religioso. Esse vídeo eu estou fazendo em resposta a um inscrito do canal que pediu para me gravar a respeito da religiosidade. Eu demorei um pouquinho para gravar, porque tinha outros vídeos que já estavam, preparados para ser gravados. Mas, enfim, eu gravei. Espero ter ajudado a tua vida e que você venha ser edificado, segundo a palavra de Deus. Eu peço que você se inscreva nesse canal, deixe o seu like, deixe um comentário aí para a gente saber do que você está gostando ou não do vídeo, Compartilha com alguém pelo WhatsApp, pelo Instagram, ou seja qual for a rede social. Compartilha para aquela pessoa que você acha que pode ser ajudada com esse vídeo. E eu agradeço a você ter assistido até aqui esse vídeo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de Jesus.